Boas-vindas a todo mundo. Nós vamos começar mais um webinar IPEA. Eu hoje estou muito feliz aqui de podermos receber dois colegas do doutorado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ENSE, a Elizabeth Hipólito e o Luiz Felipe Walter Barros. Eu fui colega deles lá nesse doutorado e, sim, sou muito grato ao IPEA por ter dado a oportunidade, apoiado, e muito grato à ENSE e ao IBGE, do qual a ENSE faz parte, pelo que eu encontrei lá, inclusive esses colegas e outros com quem eu aprendi muita coisa e tento sempre continuar aprendendo, né, com os professores e com os colegas de lá. As teses da Elizabeth e do Luiz Felipe, eu acredito que são muito interessantes e úteis para todo mundo que é usuário dos dados do IBGE em algum nível, né? Tudo bem que em algum nível todo mundo é usuário dos dados do IBGE, né? Todo mundo quer saber, por exemplo, atualmente, quantos lotes de vacina tem que chegar para alcançar a idade das pessoas da minha família, eu mesmo e tal, para a gente chegar na gente. Então tem que saber qual é a população em cada idade e tal. E o Luiz Felipe vai falar disso. Ou queremos saber, claro, como é que anda o desemprego, a renda das famílias, entre outras variáveis que estão lá na PNAD contínua, que é o tema da apresentação da Elizabeth. Então, acho que é oportuno para todo mundo acompanhar esse seminário. E, bom, a Elizabeth Hipólito, ela é graduada em Ciências Atuariais e na UFRJ, fez mestrado em Estatística na UFRJ e o doutorado lá na ENSE, o doutorado na ENSE chama-se População, Território e Estatísticas Públicas, que dentro da CAPES fica classificado na grande área de demografia. O Luiz Felipe é graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado e doutorado na ENSE, em População, Território e Estatísticas Públicas. A Elizabeth teve muita experiência antes do doutorado na produção, planejamento e na análise de pesquisas domiciliares, sobretudo de trabalho e rendimentos, e foi uma pessoa-chave na criação do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares do IBGE, que toma o censo como base para criar uma amostra mestra, que acaba sendo a base das amostras de todas as pesquisas domiciliares entre um censo e outro. Então, a PNAD contínua, a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a PNAD Covid, que deriva da PNAD contínua, enfim, todas as pesquisas domiciliares são baseadas nesse sistema que a Beth coordenou os trabalhos durante alguns anos. Eu me lembro, como usuário, de ter ido a algumas das reuniões que eram feitas para discutir o formato do sistema, e com enfim, e isso significava acolher demandas de muitas instituições que iam naquelas reuniões e conciliar isso com os padrões internacionais da OIT, da OMS ou da Departamento de Estatística da ONU, e com as restrições orçamentárias que nunca permitem atender às demandas de todo mundo, né? O Luiz Felipe, por sua vez, ele trabalhou bastante na área, na formulação e na análise dos resultados, da qualidade dos censos demográficos, na produção de estatísticas e projeções demográficas e na análise também das relações que estão por trás dessas estatísticas, relações sociais, como, por exemplo, na dissertação de mestrado dele, foi uma das primeiras meus trabalhos no Brasil a chamar atenção para o crescimento das famílias DINC, aquelas que têm dois adultos com renda, nenhuma criança, e isso tem relação com muitas dimensões da nossa vida, né? Seja com o comportamento ou com a distribuição de renda, o mercado de trabalho, a previdência, e, enfim, até padrões de consumo, sustentabilidade, tudo isso são coisas que ficam ao redor da demografia, com as quais a demografia se relaciona, são objetos também da demografia. Então,
São dois especialistas que são servidores do IBGE já há algum tempo e que, assim como o IPEA investe na formação dos seus servidores, o IBGE também faz isso. E o IBGE está sempre tentando estudar e aprimorar os seus próprios métodos. Então, faz isso dentro das próprias coordenações ou por meio da ENSE, onde eles fizeram o doutorado. Atualmente, a Elizabeth é também professora, ela está atualmente lotada na ENSE como professora da ENSE. O Luiz Felipe já foi professor da ENSE e agora está lotado na coordenação do grupo que prepara o censo de 2022. Então, muito obrigado aos dois por se disporem a apresentar esses trabalhos de vocês e a todo mundo que está acompanhando. Eu vou agora passar a palavra, então, para a Elizabeth, que vai começar a apresentação, e eu vou passando os slides daqui. Por favor, Beth. Muito obrigada, Marcos, por toda a apresentação. Obrigada a você e aos organizadores do seminário pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e apresentar para vocês um pedacinho do que foi a minha tese de doutorado. Bom, posso compartilhar aqui já? Pode. Então... Enquanto isso, eu já vou introduzindo, né? A minha tese de doutorado ela foi focada no tema qualidade. Como o Marcos disse, ela foi desenvolvida na ENSE e foi orientada pela professora Denise Brites. O título da tese é Erros não amostrais em pesquisas domiciliares, impactos na qualidade. Erros não amostrais são aqueles erros que ocorrem em qualquer etapa do planejamento, né, do processo de pesquisa, exceto no planejamento amostral. Então, a tese tem uma parte teórica sobre esses erros não amostrais e tem 2 estudos quantitativos. Um deles é a análise do uso do informante substituto na PNAD contínua, que é o tema desse seminário. Pode passar, por favor, Marcos. Você pode dar, por favor, um Ctrl L para ficar em tela cheia? Desculpa. Porque eu estou fazendo pelo celular, estou lendo no celular, né? Aí fica muito pequenininho. Tela cheia. Perfeito, obrigada. Então, eu coloquei aqui o link, né? Eu sei que foi enviado no convite também, mas para ficar registrado na apresentação, o documento completo da tese. Pode passar, por favor. Bom, em geral, quando a gente está fazendo uma pesquisa que coleta informações sobre pessoas, não há ninguém melhor do que a própria pessoa para falar sobre as suas informações, as suas opiniões. Só que, infelizmente, nem sempre é possível coletar as informações diretamente com essa pessoa. Algumas situações, como, por exemplo, uma doença, seja ela temporária ou permanente, ou viagem de trabalho, viagem de estudo, ou mesmo de lazer, impossibilitam a realização da entrevista com essa pessoa. Nesses casos, a pesquisa tem que decidir se, não encontrando aquela pessoa, ela vai ser considerada uma não resposta de unidade, você não vai coletar informações sobre ela, ou se você coleta as informações de forma indireta, ou seja, com uma outra pessoa capacitada a prestar aquelas informações, e que é o que a gente chama de informante proxy, secundário ou substituto. Usar na apresentação o termo respondente proxy, não é o que está no título. No título a gente optou por botar uma expressão mais simples, que era o informante substituto, mas como na minha tese eu uso proxy, eu preferi deixar na apresentação proxy dizer isso. São sinônimos, tá? O respondente proxy é aquele que responde às perguntas do questionário em nome da pessoa selecionada. Pode passar, por favor. Em geral, as pesquisas de força de trabalho, elas utilizam bastante esse recurso, porque são pesquisas grandes, são pesquisas realizadas num curto período de tempo. A PNAD contínua, por exemplo, ela coleta cerca de 70 mil domicílios por mês, espalhado em todo o território nacional. Você imagina encontrar cada morador de cada domicílio selecionado nesse período de um mês. Você precisaria ou de mais tempo ou de mais recurso financeiro
ou recurso de pessoal, porque dar conta de 70 mil pessoas em um mês, encontrar cada uma delas, é muito difícil. Então, como eu disse, em geral, pesquisas de força de trabalho utilizam esse recurso, não é só no Brasil, a gente pode ver aqui no slide, eu botei alguns países, como, por exemplo, a Espanha, em 2017, tinha a pesquisa de força de trabalho, 51,5% das entrevistas foram realizadas por meio de proxy, em Portugal, 48,1%. No Canadá, segundo o manual da pesquisa de força de trabalho, cerca de 65% das entrevistas são realizadas por proxy. Nos Estados Unidos, cerca de 49% em 2004, foi o dado mais recente que eu encontrei. E no Brasil, em 2017, que foi o período que eu realizei esse estudo, na PNAD contínua, 53,7% das entrevistas de trabalho foram realizadas por meio de um informante proxy. Passar. Bom, mas por mais que esse recurso seja importante para a gente não ter um alto percentual de não resposta, o uso do informante proxy, ele levanta algumas dúvidas em relação à confiabilidade desses dados, né? Porque ele pode aumentar a não resposta de item e o erro de medida. E o que seriam essas duas coisas? O erro de não resposta de item é quando uma ou mais perguntas do questionário, ou até partes inteiras do questionário, são deixadas em branco. Você consegue a cooperação do informante, ele inicia a entrevista e ele para na metade, ou então ele responde tudo, mas ele deixa alguns quesitos sem resposta. E o erro de medida é quando você tem uma discrepância entre a informação que você mede e a que deveria ter sido medido, o valor verdadeiro. Então, o proxy, como ele pode não saber a informação, ele pode deixar mais itens em branco do que a própria pessoa. Ou ele pode dar uma resposta errada, ele achar que sabe, mas não sabe, ou ele dá um valor aproximado, né? Isso, por exemplo, para uma variável quantitativa, como horas, rendimento. A pessoa pode chutar um valor que ela acredita ser o valor aproximado da pessoa por quem ela está respondendo. Então, para avaliar isso, é que esse estudo foi feito. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre vantagens e desvantagens do uso do informante proxy na PNAD contínua, e os objetivos específicos foram calcular as taxas de proxy da pesquisa, total e por unidade da federação, por sexo, idade, posição na ocupação, entre outras variáveis, avaliar os impactos das entrevistas indiretas, ou seja, por proxy nas informações pesquisadas, e a forma de avaliar esse impacto é exatamente olhando a taxa de não resposta de item e alguma informação sobre o erro de medida. Então, tentei olhar nesses dois aspectos, o que acontece quando a gente utiliza o informante proxy, e identificar as características das pessoas que são mais propensas a terem suas informações respondidas por proxy. Os dois primeiros estudos foram realizados na amostra da PNAD contínua, ou seja, eu não utilizei os pesos, porque o objetivo era ter uma ideia da qualidade dos dados coletados. E no segundo, eu utilizei os pesos da pesquisa, porque eu queria saber o perfil das pessoas que têm suas informações reportadas por um proxy. Então, nesse caso, eu utilizei os pesos para falar da população. E é importante destacar que estudos sobre esse tema, né, em geral sobre erros não amostrais, eles são raros no Brasil, e não é diferente para o caso do informante proxy. São raros, os poucos que eu encontrei são na área de saúde, e com dados do IBGE não tinha nenhum. Esse é o primeiro que a gente tem. Pode passar, por favor. Bom, e quais foram os dados utilizados? Os microdados da PNAD contínua e alguns paradados da pesquisa. Paradados são dados sobre o processo de pesquisa. Então, por exemplo,
o informante de cada parte da pesquisa, se foi a própria pessoa, se foi um proxy que era morador do domicílio, se foi um proxy que não era morador do domicílio. No caso de ser um proxy morador do domicílio, qual o número de ordem dessa pessoa para eu poder identificar o banco de dados, as características desse informante proxy, a marca de imputação das variáveis de trabalho e rendimento de trabalho, porque eu falei que eu queria olhar a questão da não resposta de item. Na PNAD contínua, a não resposta de item é tratada por meio de imputação. Então, eu queria as respostas, as informações do banco de dados que tinham a marca de imputação, porque eu sabia que ali eu tinha uma não resposta de item, ou porque veio em branco do campo, ou porque foi apagado por ser um valor inconsistente, portanto, um erro da mesma forma. A chave longitudinal para pareamento de pessoas, que é feita pelo próprio IBGE, e a identificação do entrevistador. Essas informações, elas não estão disponíveis para os usuários e, portanto, para acessá-las, eu entrei com um processo para uso desses dados para servidor que está afastado, para programa de pós-graduação. O período que eu utilizei para análise foi o segundo e o terceiro trimestre de 2017. Passar, por favor. Bom, então, primeiro vamos falar da taxa de proxy. O que é a taxa de proxy? É o número de entrevistas realizadas por meio de um informante proxy ou substituto, dividido pelo número de entrevistas em que eu tinha a identificação do informante, que são praticamente todas. Eu tenho um percentual, é muito residual as entrevistas em que eu não tenho a informação sobre quem forneceu aquelas respostas. Então, isso multiplicado por 100. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente vê a taxa de proxy das entrevistas de trabalho da PNAD contínua, né, de trabalho e rendimento, por unidade da federação, segundo tipo de informante, no terceiro trimestre de 2017. A gente pode ver que tanto para Brasil como todas as unidades da federação, a taxa foi sempre superior a 40%, inferior a 60%. Brasil, como eu já mencionei, foi 53,7%. A gente pode ver também, né, na parte azul da barra, que a maior parte dessas entrevistas foi feita com um proxy que era morador do domicílio. Um quantitativo pequeno foi feito com um proxy não morador. No caso de Alagoas, 14% das entrevistas foi realizado com proxy não morador, né? Um quantitativo maior do que nas outras unidades da federação, merecia um estudo específico. Infelizmente, a gente não tem informação sobre quem é esse proxy não morador, quando se é proxy não morador, a pesquisa não tem nenhuma pergunta quem é essa pessoa, né? Porque a gente poderia saber se é um parente, é um vizinho, é o porteiro, para tentar entender quem está fornecendo essa informação. Infelizmente, isso não está disponível na pesquisa. Pode passar, por favor. Bom, aqui para entender um pouco quem é que tem as suas informações respondidas por um proxy, né? Eu tenho o total da taxa de proxy, a taxa por homens, mulheres e condição no domicílio. E a gente vê que, primeiro falando da condição no domicílio, né? E pessoa de referência, em geral, é a que tem menor taxa de proxy e cônjuge, e a partir daí filhos e outros parentes têm taxas de proxy mais elevada. Se a gente olhar por sexo, a gente vai ver que a taxa de proxy para homens ela é mais elevada do que para mulheres, em qualquer condição no domicílio. Por exemplo, ali, filho de 14 a 17 anos chega a 84,1%, é o mais elevado de todos. Já mulheres, pessoa de referência, a taxa de proxy é só 24%.
Pode passar, por favor. O passo seguinte foi tentar foi olhar a taxa de imputação quando a própria pessoa respondeu e quando o proxy respondeu, para entender esses efeitos do uso do informante proxy. Então, taxa de imputação aqui foi feita do rendimento habitual do trabalho principal e ela foi definida como o número de pessoas ocupadas que tiveram o registro de rendimento habitual do trabalho principal imputado, ou seja, como eu disse, é uma informação que veio em branco ou ela foi apagada por ser inconsistente e um novo valor foi imputado. Né? Esse número dividido pelo total de pessoas que estavam ocupadas e recebendo em rendimento, multiplicado por 100. Passar, por favor. A taxa de imputação na PNAD contínua, ao menos até a realização desse estudo, que foi em 2017, ela era bastante baixa, inferior a 2%. No terceiro trimestre de 2017, ela foi 1,9%. E ao longo da série, né, também ela não era um valor elevado, um pouco mais elevada no início da série, quando a pesquisa ainda estava passando seus ajustes, né, 2012, 2013, a gente tem taxas um pouco mais elevadas, assim mesmo ela não excedeu 9%, nem mesmo naquele período. Embora esse valor seja muito baixo, a gente pode ver que tem diferenças quando a informação é respondida pela própria pessoa e quando ela é respondida pelo informante proxy. Se a gente olhar o Espírito Santo, por exemplo, que é a segunda coluna, a gente vai ver que quando a própria pessoa responde as informações, a taxa de imputação da variável de rendimento é pouco mais de 2%. Mas quando o rendimento é respondido por um proxy, a taxa é superior a 6%. Então, isso mostra que, de fato, a gente vê que isso ocorre em todas as UFs, né? Se olhar ali Santa Catarina, nas outras, Bahia, né, também, você tem uma diferença muito elevada, quase 1/3, né, quando você olha para a própria pessoa. Então, a gente vê que tem sim um efeito, aquela hipótese lá no início, de que o proxy ele não sabe, portanto, ele deixa mais informações em branco do que a própria pessoa, né? Ela se mostra verdadeira aqui quando a gente olha o que aconteceu no terceiro trimestre de 2017. Mais informações respondidas por proxy foram deixadas em branco do que informações respondidas pela própria pessoa. Pode passar, por favor. Bom, para olhar o erro de medida, eu olhei a divergência nas respostas entre 2 trimestres. A PNAD contínua ela é uma pesquisa de painel de domicílios, ela vai no mesmo domicílio 5 vezes, né, uma vez a cada trimestre. Então, eu olhei o que acontece quando eu comparo o segundo trimestre de 2017 com o terceiro trimestre de 2017. Eu utilizei a chave de pessoas do IBGE para fazer uma base de dados pareada e olhar a resposta em um trimestre e no trimestre seguinte. Eu considerei uma divergência quando essa resposta era diferente, a taxa de divergência foi o total de registros divergentes sobre o total de registros com respostas nos 2 trimestres. Pode passar, por favor. Mas é claro que quando a gente olha um trimestre com o outro, muita coisa pode ter mudado na vida daquelas pessoas. Então, eu não queria uma divergência que fosse uma divergência verdadeira. Eu queria olhar variáveis que, em teoria, não deveriam mudar de um trimestre para o outro. E para isso eu olhei cor ou raça, curso mais elevado que frequentou anteriormente, última série concluída com aprovação e nível de instrução. Mas eu fiz alguns filtros para tentar evitar, né, a divergência verdadeira, né, uma variação verdadeira, que foram quais filtros? Eu olhei só pessoas que nos 2 trimestres elas não frequentavam escola, mas anteriormente haviam frequentado, porque é um período curto. Então, se ela não frequentava no segundo e não frequentava no terceiro, a chance dela ter voltado para a escola e ter mudado de
de curso ou de série concluída com aprovação nesse intervalo entre uma visita e a visita seguinte é muito pequeno. E no caso de trabalho, eu olhei código de ocupação, posição na ocupação e código de atividade, mas nesses casos eu olhei apenas para entrevistas em que eu tinha pessoas com um único trabalho, né, nos 2 trimestres, sendo que no terceiro trimestre ela reportou estar naquele único trabalho há mais de 3 meses, ou seja, aquele trabalho do segundo trimestre seria o mesmo do terceiro trimestre. Pode passar, por favor. Aqui a gente pode ver a taxa de divergência, segundo essas variáveis, e quem reportou o par de informante, né, nos trimestres. Primeiro, a gente pode ver em azul está quando a pessoa que reportou a informação no segundo trimestre era a mesma do terceiro trimestre. Em azul mais escuro é o caso de ser a própria pessoa nas 2 entrevistas. O azul mais claro é o mesmo proxy nas 2 entrevistas. E em vermelho eu tenho proxies diferentes e o próprio em uma entrevista e o proxy na outra. A gente vê que quando a entrevista nos casos em que a entrevista foi realizada por pessoas diferentes, a minha taxa de divergência é bem mais elevada. É claro que isso também varia de acordo com a variável, por exemplo, código de atividade, código de ocupação tem taxas mais elevadas, o que é até esperado, porque são variáveis que envolvem muitos atores, né? O entrevistador ele tem que escutar o que o respondente está reportando, interpretar, codificar. Se ele não conseguir codificar, entra uma nova pessoa que é o codificador. Então, aqui você tem vários atores e isso pode aumentar a divergência. Bom, mas após olhar para esse gráfico, né, me chamou a atenção o fato da gente ainda ter uma taxa de divergência elevada, mesmo quando a própria pessoa reporta as informações nos 2 trimestres. E aí eu fui olhar para o entrevistador. Pode passar, por favor. Porque quando a gente tem, e aqui eu olhei a taxa de divergência quando foi o mesmo entrevistador nas 2 ocasiões e entrevistadores diferentes. E a taxa de divergência é sempre mais elevada quando eu tenho entrevistadores diferentes. Então, o próximo passo, pode passar, por favor, foi utilizar um modelo logístico para estimar a probabilidade de divergência e tentar entender o efeito de entrevistadores e respondentes ao mesmo tempo. Então, a minha variável resposta foi 1, se teve divergência entre os 2 trimestres, e 0, caso contrário. Pode passar, por favor. Como variáveis explicativas, eu utilizei grupos de UF. Primeiro eu fiz uma modelagem utilizando todas as UFs, os coeficientes eram muito próximos, então eu preferi utilizar grupos, e aí, para não ficar juntando ali no final manualmente, eu defini antes do processo de modelagem pelo método das K-médias. Eu usei também o par de informantes nos trimestres, que é o mesmo que eu usei no gráfico anterior, né? Se foi a própria pessoa nas 2 entrevistas, o mesmo proxy nas 2 entrevistas e assim por diante. E uma variável que indicava se teve troca de entrevistador ou não, né? Se foi o mesmo entrevistador ou entrevistadores diferentes. Pode passar, por favor. Bom, eu não vou mostrar o resultado para todas as variáveis que eu fiz a análise. Como eu disse lá no início, o documento completo já está disponível na página da ENSE. Eu vou mostrar aqui apenas para a variável cor ou raça. Esse primeiro gráfico mostra a taxa de divergência nessa variável por unidade da federação. Para o Brasil, a divergência foi cerca de 18%. E a gente vê que isso varia muito de unidade da federação para unidade da federação. Isso pode ser tanto relacionado à qualidade da coleta, como também a características das pessoas, da população daquela UF. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem a menor taxa de divergência para cor ou raça, mas também é uma unidade da federação mais homogênea em relação a essa característica. Então, você tem tanto características da população, como pode ter questões relacionadas à coleta. Pode passar, por favor.
E aqui nesse gráfico eu tenho as probabilidades estimadas para divergência nessa variável, que é por raça. A gente pode ver que em qualquer grupo de UF que a gente olha aqui, eu tenho as taxas mais elevadas estimadas quando eu tenho entrevistadores diferentes e respondentes diferentes. E as taxas mais baixas quando é a própria pessoa, nos 2 trimestres, sendo entrevistadas pelo mesmo entrevistador nos 2 trimestres. Pode passar, por favor. O último estudo que eu fiz sobre o informante proxy foi tentar entender o perfil das pessoas que têm suas informações respondidas por proxy, e nesse caso eu utilizei um modelo logístico para dados amostrais complexos. A variável resposta foi 1 se a informação foi obtida por proxy, e 0 se a informação foi obtida com a própria pessoa. E como variáveis explicativas, eu usei grupos de UF, sexo, condição no domicílio, idade, nível de instrução, tamanho do domicílio e condição de ocupação. O meu grupo de referência foi definido como morador de Sergipe ou Piauí, homem, pessoa de referência no domicílio, idade entre 24 e 63 anos, com curso superior completo, residente em domicílio de tamanho médio e ocupado. Pode passar, por favor. Então, com base nessas, comparando, né, com esse grupo de referência e mantendo fixas as demais características, eu posso ver que contribui para a elevação das chances de eu ter a resposta fornecida por proxy, o fato de pertencer a outro grupo de UF, diferente desse do grupo de referência, ser cônjuge, ter filho, outro parente, ou ter outra condição no domicílio, ter nível de instrução fundamental ou médio, completo ou incompleto, ou ser sem instrução, ter entre 14 e 23 anos, ou 64 anos ou mais, e residir em domicílio com tamanho maior do que o tamanho médio. E contribui para a redução das chances de proxy, ser não branco, estar desocupado ou fora da força, ser mulher em comparação com homem na mesma condição no domicílio que ela. Pode passar, por favor. Então, esse estudo, ele trouxe bastante informação sobre o uso do informante proxy na PNAD contínua, e uma delas foi de que a taxa de proxy da PNAD contínua é bastante elevada, mas como nós vimos, ela é consistente com de outras pesquisas internacionais de força de trabalho, sendo que algumas têm taxas até mais elevadas do que a da PNAD contínua, como a gente viu o caso do Canadá. O uso do informante proxy, ele contribuiu nesse trimestre para o aumento da taxa de imputação e das divergências entre os trimestres da pesquisa. No entanto, coibir esse tipo de entrevista não é uma medida cabível, porque a gente precisaria ou de mais tempo, ou de mais dinheiro, e a gente está numa época de recursos limitados, né? Como aumentar o recurso humano, recurso financeiro para fazer a pesquisa com a própria pessoa. Ao mesmo tempo, né, se não tem, então a gente não aceita o proxy vai considerar uma não resposta. A gente poderia aumentar muito a taxa de não resposta. Então tem que ter um cuidado com, ao tentar corrigir um erro, não introduzir outro, né? A taxa de não resposta também é um erro não amostral, e se a gente só vai fazer entrevista com aquelas pessoas que a gente consegue encontrar no domicílio e não perguntar informação sobre as outras, a gente pode introduzir um viés muito grande na pesquisa e ter um erro de não resposta. Pode passar, por favor. Mas a gente pode pensar em algumas medidas para ajudar a reduzir a divergência que foi encontrada, a imputação, né, como eu falei, a não resposta de item. A gente viu que ela é bastante baixa, né, então
Nesse momento, eu acho que o importante é continuar monitorando e garantindo que ela seja baixa. Em relação à divergência, é necessário pensar em algumas coisas, como, por exemplo, a gente viu que se troca o entrevistador de um trimestre para o trimestre seguinte, a gente tem um aumento da taxa de divergência. Existe um medo também de você manter sempre o mesmo entrevistador, e ele, por já conhecer aquele domicílio, já saber as informações, isso aumentar a fabricação de entrevistas. Não, é algo que tem que ser testado, estudado, tem que ser conversado com outros países, trocar experiência mesmo, tentar identificar as melhores práticas, como é feito nesse caso de pesquisas repetidas, né? Troca entrevistador, não troca, se não troca, como faz para controlar outros efeitos que podem ocorrer sendo o mesmo entrevistador sempre. O curso mais elevado que frequentou, aqui eu não detalhei os resultados, mas a gente viu que é uma das variáveis que tem uma alta taxa de divergência, eu não mostrei o modelo, mas tem muita divergência, e essa divergência ela precisa ser melhor compreendida. Tem muitas opções, lembrando que eu estava falando de pessoas que não frequentam escola, mas que anteriormente frequentaram. Então, as opções de resposta de curso, como a gente teve várias mudanças ao longo do tempo, são muitas, e isso pode trazer alguma dificuldade. É preciso compreender melhor para pensar em como fazer essa pergunta, evitando essa divergência. E para a ocupação e atividade, algo que pode ser pensado é utilizar a investigação dependente. O que é a investigação dependente? É aquela que traz a informação dos trimestres passados no trimestre corrente. Então, você poderia trazer informação sobre ocupação e atividade. Isso já é feito para características básicas dos moradores, mas não para ocupação e atividade. Existe também um receio de muitos pesquisadores que, ao fazer isso, o respondente possa concordar, né? É isso mesmo, e não reportar uma alteração. Mas existem alguns estudos recentes que mostram, que não brasileiros, mas no caso brasileiro a gente teria que fazer um estudo, mas existem alguns estudos que mostram que isso não tem ocorrido. De qualquer forma, você pode trazer a informação e não dizê-la de cara. Você tem a investigação dependente proativa, que é essa que você diz para a pessoa que ela reportou no último trimestre, e a outra que, se a pessoa falar algo diferente do que ela reportou no trimestre anterior, aí sim você fornece a informação e diz, mas eu tenho aqui que no trimestre anterior era essa outra situação, confirma a mudança, né? Então você poderia usar a retrospectiva também. E esse estudo foi feito em 2017. Em 2017, as entrevistas da PNAD contínua estavam sendo feitas face a face, mas com a pandemia da Covid-19, desde abril de 2020, a PNAD contínua tem sido feita por telefone. Então, é necessário refazer esse estudo, verificar o que mudou, pensar, entender como ficou essa situação do informante proxy e de vários outros erros não amostrais na PNAD contínua, com essa passagem do modo de coleta face a face para o modo de coleta por telefone. E é isso. Obrigada, estou à disposição para perguntas. Acho que vai ser no fim, né? Depois da apresentação. Exatamente. Nós vamos fazer no fim. Tanto, acho que o Luiz também queria fazer uma pergunta para você, Beth, mas ele pode fazer oralmente, eu vou passar a palavra para ele agora, se ele quiser ele já faz, mas as perguntas da audiência eu vou ler no final só, depois das duas apresentações. Então, Luiz, por favor, está com você a palavra. Ok, Marcos, obrigado. Deixa eu só colocar aqui o compartilhamento. Aparece aí para vocês? Sim, eu estou vendo. Tá.
Não, eu tenho uma pergunta para a Elizabeth, mas acho que eu vou deixar para o final, que aí fica tudo junto. Perfeito. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Queria agradecer ao Márcio pelo convite, ao IPEA pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse trabalho, né? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre estimativas populacionais, né? Os desafios que a gente tem ao utilizar dados de registros administrativos e de imagens de satélite, né? Esse foi o tema da minha tese de doutorado, não exatamente com esse título, mas eu abordei um pouco isso, né, os desafios que a gente tem no uso desses dados para realizar estimativas de população. E eu vou falar um pouquinho também no final sobre um projeto que o IBGE está desenvolvendo nesse momento, que também tem relação com o uso desse tipo de informação para realizar estimativas. Então, eu queria começar falando sobre a estratégia que o Brasil vem adotando para manter a sua população atualizada, né? Esse modelo que o Brasil utiliza, ele é baseado no tripé censo, contagem e estimativas por meio do método AIBI, né? Esse método AIBI é um método de extrapolação matemática, e ele basicamente pega as tendências passadas e extrapola para os anos seguintes. Então, ele se baseia nos dados dos censos e das contagens da população e extrapola essas tendências para os anos posteriores. Qual é o problema dessa estratégia, né? O problema que a gente vem enfrentando com bastante intensidade nessa década em especial. Essa estratégia, né, esse método AIBI, ele é muito bom, ele produz boas estimativas nos primeiros anos após a realização de um censo ou de uma contagem. Porém, ele depende da realização de contagens para continuar fornecendo boas estimativas. E isso não vem ocorrendo, né? Na década de 90, a contagem foi adiada, ela só aconteceu em 96. Na década de 2000, ela foi adiada 2 anos. Ela aconteceu em 2007 e de forma parcial. E na década atual, a gente não teve realização de contagem. Então, as últimas âncoras que a gente tem para realizar as estimativas, até hoje, né, são 2010 ou anos anteriores. Então, os dados das estimativas do IBGE estão defasados por conta desse modelo. E buscando na literatura alternativas, né, para esse modelo, a gente encontra vários estudos que tentam utilizar tanto dados de registros administrativos quanto informações e dados oriundos de sensoriamento remoto para auxiliar na realização de estimativas. E quando se fala de sensoriamento remoto, a gente tem duas linhas, né? Uma com a utilização de imagens diurnas e a outra com a utilização de imagens noturnas. Não vou entrar em detalhes aqui, mas tem algumas diferenças bastante significativas entre as duas. Na tese, a gente fez uma avaliação dos dados de registro e das imagens noturnas de satélite, principalmente porque esse dado ele é um dado gratuito, ele é um dado padronizado globalmente, e ele é um dado mais simples, porque para cada pixel, né, para cada pedacinho do globo, a gente tem uma medida da luminosidade que é captada ali. Então, é um único dado para o mundo inteiro. Quando a gente fala do uso de registro administrativo, né, ou de variáveis sintomáticas, né, para realização de estimativas populacionais, a gente tem basicamente duas abordagens possíveis. Uma que se chama dados de fluxo, né, é a abordagem que países mais desenvolvidos, que contam com bons registros, já fazem atualmente. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália. As estimativas de população realizadas nesses países, elas tomam como base a população no ano anterior, né, no período anterior, somam os nascimentos, subtraem os óbitos e somam a migração. Então, com isso, eu consigo estimar a população em qualquer ano T. No Brasil, nós temos informações para alguns estados de boa qualidade de nascimentos e óbitos. Porém, a gente não tem informações sobre migração. Então, esse é o nosso maior calcanhar de Aquiles, né, na realização de estimativas. E aí a gente tem que partir para uma outra estratégia, né, para uma outra abordagem, que é a utilização de dados de estoque. Quando a gente fala dessa abordagem, um dos métodos que é mais utilizado é o método de correlação de razões, e ele parte do princípio de que as variáveis elas estão diretamente correlacionadas com o tamanho populacional. Então,
Se eu observo um crescimento, seja nos nascimentos, nos óbitos, no número de eleitores, nas matrículas ou em qualquer outra variável desse tipo, eu posso inferir que minha população aumentou, especialmente por conta do efeito da migração, né? Se eu tenho todas as minhas taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade constantes, e eu percebo um aumento do número de nascimentos, significa que eu tenho mulheres em idade reprodutiva entrando via migração e eu posso inferir que a minha população está aumentando, né? O mesmo se aplica para os óbitos. Se eu tenho um aumento no número de óbitos, mantidas as taxas constantes, isso é muito importante, significa que eu tive uma migração e mais pessoas estão expostas àquela taxa de mortalidade e eu vou observar mais óbitos. Então, eu posso inferir que minha população cresceu. Então, essa abordagem ela é muito útil para captar a migração num contexto de estabilidade das componentes da dinâmica demográfica, né? Então, se eu estou aqui fora do período de transição, eu consigo utilizar esses métodos com segurança. Eles são efetivos. O problema é quando eu estou dentro de uma fase aqui, de qualquer uma das fases da transição demográfica. Ou seja, se eu tenho variações nas taxas de qualquer uma das componentes. Vou dar um exemplo agora que é bem atual, né? A pandemia está fazendo uma mudança nas taxas de mortalidade. Então, a gente está observando um maior número de óbitos de forma generalizada em todos os municípios do país. Se eu for seguir essa lógica, né, de fazer estimativas com base nessa estratégia, o maior número de óbitos, os métodos pressupõem que as taxas são constantes. Então, eles iriam inferir que a minha população teria aumentado de forma generalizada no país inteiro, o que, na verdade, não está acontecendo, é justamente o contrário. Então, esse é um ponto-chave, e depois de explorar bastante os dados, a gente conseguiu confirmar isso e mostrar isso de várias formas no trabalho, mas o grande problema, e aí não importa qual é a variável, não importa qual é o método, o grande problema é o ponto de partida, são os pressupostos desses métodos, né? Que você vai inferir a população se baseando que as taxas são constantes. E além das taxas, a qualidade dos registros também deveria ser constante no tempo, para que eu consiga produzir boas estimativas com base nesses dados. Bom, então, nesse estudo, nós utilizamos dados de 3.580 municípios que são comparáveis de 1990 até 2010, que foi o nosso recorte temporal. Os outros municípios eles são afetados por mudança de limite, por criação de novos municípios e coisas do tipo. Esse é o conjunto de registros administrativos que nós utilizamos. Eu vou focar nessa apresentação nesses 4, que são os mais correlacionados com a população e que são também os mais utilizados em outros estudos desse tipo. E com relação às imagens de satélite, nós utilizamos os dados do sensor DMSP-OLS. Essa série histórica está disponível de 92 a 2013. E o dado gerado por esse satélite, ele consiste, né, para cada pixel, num valor que ele é dado numa escala que vai de 0 a 63. Né? São 64 valores, chamado de número digital, que ele registra o brilho daquele pixel. Né? Então, a intensidade luminosa que foi captada em cada um daqueles pixels. E as variáveis que a gente utilizou, oriundas desse satélite, foi, para cada município, a soma dos NDs dos pixels, que a gente pode entender como a soma do brilho dos pixels para aquele município, ou o número de pixels com ND maior ou igual a 10, que seria uma proxy aí da área iluminada daquele município. Então, se eu tenho um crescimento da área iluminada, eu vou estar correlacionando isso com um crescimento da população. Se eu tenho um aumento da intensidade, né, da soma do brilho dos pixels, eu vou estar correlacionando isso também com o aumento da população. Só para ilustrar aqui como é que são esses dados, isso aqui é o ano de 1992. Aqui a gente tem o município do Rio de Janeiro, região metropolitana, região serrana, e aqui a região dos lagos, né, próximo ao Rio. E no ano de 2010 a gente percebe uma expansão dessas manchas, né, de luz, que é compatível com a evolução da população nesse período. Então, 92, 2010. Bom, e o que eu vou apresentar aqui sobre esse trabalho? Tem várias outras coisas na tese, mas eu selecionei aqui alguns pontos que eu considero chave, né?
Primeiro, mostrar um pouco da relação transversal entre cada variável sintomática e a população, ou seja, quando eu faço um recorte no tempo, como é que se comportam as variáveis e a população, como é que se dá a relação entre a variação dessas variáveis e a variação da população, porque é isso que eu preciso para estimar a população. E, por fim, a gente fez um ajuste dos modelos, né, de modelos estatísticos, para as 2 décadas. E eu quero comparar um pouco dos resultados desses 2 modelos. Eu vou mostrar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é a relação transversal entre essas variáveis e a população. Então, aqui a gente tem nascimentos, 1991, população, 1991, e a gente observa, né, aqui em escala logarítmica, a gente observa que quanto maior a população, maior o número de nascimentos que eu tenho naquele município. Cada pontinho desse é um município, e a gente percebe uma relação bem linear mesmo entre essas 2 variáveis. Aqui é a mesma coisa para o ano de 2000 e aqui é a mesma coisa para o ano de 2010. Isso para o dado de nascimentos. Para os óbitos, a mesma coisa. Então, o que isso aqui está dizendo é, quanto maior o município, maior o meu número de nascimentos, ou maior o meu número de óbitos. A mesma coisa para eleitores, uma relação bem direta aqui mesmo, o R2 bastante elevado, da ordem de 0,9, 0,98. Matrículas escolares, a mesma coisa. E no caso de variáveis oriundas das imagens noturnas de satélite, essa relação ela também é positiva, mas ela é um pouco mais fraca. A gente vê que um R2 da ordem de 0,6, 0,7, 0,5. A gente percebe um descolamento aqui nos municípios maiores, né? E uma tendência que não é exatamente linear, ela é um pouco mais curva, né, do que as outras. Então, esses resultados são as análises transversais. Então, quando eu olho, num momento do tempo, o tamanho, né, o meu volume, o meu estoque de nascimentos e o meu estoque de população. Só que, como eu mencionei, para a gente estimar a população, a gente precisa ter uma correlação entre a variação nessas variáveis e a variação da população. Ou seja, se eu tiver um aumento no número de nascimentos, como que isso se correlaciona com o aumento na população? E isso vale para todas as variáveis. Então, isso que a gente foi analisar na sequência. Então, aqui para a década de 90, né? Aqui década de 90, nascimentos, década de 2000, nascimentos. Então, aqui a gente tem as taxas de variação anual dos nascimentos e a taxa de variação anual da população. Então, quanto que a variação no nascimento está correlacionada com a variação na população. E o que a gente observa é que aquelas relações lá muito diretas, aquelas correlações muito fortes que a gente tinha lá atrás, elas caem significativamente quando a gente passa a analisar as variações e não a relação transversal entre essas variáveis. Aqui a gente tem um R2 de 0,3, 0,2, no caso dos óbitos 0,1, 0,07, né? Então, na década de 2000, por exemplo, a variação dos óbitos ela diz muito pouco sobre a variação na população. Apesar dessas coisas estarem correlacionadas, eu não consigo inferir sobre a variação da população a partir da variação nos óbitos. É isso que esse dado está me indicando, né? Aqui a gente tem eleitores, matrículas escolares e, por fim, as imagens de satélite. Então, aqui a gente tem R2 muito baixos, 0,003, 0,004. Então, a variação nesses dados explica muito pouco, ou está muito pouco correlacionado com a variação da população. E por que isso acontece? Né? A gente foi olhar o dado do Brasil, o dado agregado, e como que isso evolui no tempo ao longo da década. Se a gente observar aqui no caso dos eleitores, aqui eu tenho a população do Brasil, né? Cada pontinho desse é um ano, aqui é o ano de 1990, 92, 94, assim por diante, e aqui os anos da década de 2000. À medida que a população aumenta, o meu estoque de eleitores ele só aumenta ao longo do tempo. No caso dos óbitos, é a mesma coisa, né? Tem um período aqui que os óbitos se estabilizam um pouco, depois eles continuam crescendo, de acordo com a população. Mas quando eu observo matrículas e nascimentos, eu observo um dado curioso. No caso das matrículas, elas aumentam, né? Aqui esse ano é de 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Então aqui eu tive um crescimento das matrículas, que acompanha o crescimento da população, porém esse número se estabiliza aqui em torno de 50 milhões de matrículas e depois começa a cair.
Então, aqui a gente percebe um efeito da estrutura etária da população, da transição demográfica, tudo isso impactando a relação entre a evolução de uma variável e a evolução da população. O mesmo acontece aqui no caso dos nascimentos. A gente tinha um estoque de nascimentos anual próximo aqui de 3 milhões e 500 por ano, durante toda a década de 90, né? E na década de 2000, isso começa a cair. Então, reparem que a gente tem inversões de tendência ou tem estabilidade, depois queda no número de nascimentos e a população continua subindo, tá? Isso para o Brasil. E isso aqui, obviamente, vai impactar na minha possibilidade de realizar estimativa de população com base nesses dados. Porque, normalmente, como que isso é feito? A gente pega os dados de uma década, ajusta o modelo, calcula os coeficientes e, a partir desse modelo ajustado, você observa essas variáveis na década seguinte e tenta predizer qual é a população. Mas a gente percebe que a relação entre essas variáveis ela pode mudar de uma década para outra, especialmente nesse contexto de mudanças na estrutura etária. Então, isso vale para essas 4 variáveis, e no caso das imagens noturnas de satélite, o que a gente percebe, fazendo a mesma análise, né, são variações muito bruscas de um ano para o outro. Então, aqui em 1990, eu tenho essa soma dos picos para o Brasil, depois ele vai lá para cima, volta, vai e volta, ele faz um zigue-zague muito grande. No caso da área iluminada, a mesma coisa. Eu tenho um zigue-zague muito grande aqui, que me prejudica a utilizar esse tipo de informação para tentar me dizer para onde vai a população dos municípios. Tá? Lembrando que isso aqui é o dado do Brasil inteiro, a gente poderia fazer um desse para cada município e ver como é que isso aqui acontece. Mas, no nível agregado, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo nos municípios. Então, a última coisa que eu vou mostrar aqui é o ajuste desses modelos. Né? Se a gente percebe que tem mudança na relação entre as variáveis sintomáticas e a variação na população, a gente espera encontrar modelos diferentes, né, para as 2 décadas. Então, aqui, na década de 90, a gente tem o resultado do ajuste desses modelos. Então, a gente entra com todas essas variáveis no modelo e observa qual delas é significativa. Então, para o Amazonas, na década de 90, apenas os nascimentos eram capazes de explicar a variação na população. No Pará, nascimentos e óbitos. Tocantins, óbitos e eleitores. Isso na década de 90. Tá? Quando eu vou para a década de 2000, se eu tentar fazer a mesma coisa, nascimento já não é mais uma variável significativa para explicar a variação de população no Amazonas. Agora, quem é significativo são os óbitos. No Pará, o óbito já não é mais, agora são as matrículas. No Tocantins, nascimentos não era, agora passou a ser. Então, aqui é um quadro resumo, a gente tem o resultado do ajuste para as 2 décadas para cada variável, a gente percebe em amarelo as variáveis que são comuns nas 2 décadas, em vermelho as variáveis que têm capacidade de explicação numa década, mas deixam de ter na outra, e em azul aquelas que não eram significativas numa década e passam a ser na outra. Além disso, se a gente observar, mesmo para aquelas variáveis que são comuns nas 2 décadas, a gente tem mudança de peso dessas variáveis de uma década para outra. Por exemplo, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para o Rio Grande do Sul, as matrículas escolares elas ganham um peso maior no poder de explicação na década de 2000, em comparação com a década de 90. Já os eleitores eles perdem poder de explicação de uma década para outra. Esses aqui são os coeficientes. Então, em suma, né, o que a gente observa é isso. Quando eu ajusto o modelo para a década de 90 e tento usar esse modelo para predizer as minhas variações populacionais na década seguinte, eu estou usando variáveis que pode ser que não estejam mais correlacionadas com a população, ou eu estou deixando de usar variáveis que na década seguinte passaram a ter correlação, passaram a explicar melhor a variação na população, ou eu posso estar utilizando o peso para uma variável que já não é mais aplicável, né? Já não é o peso correto para aquela variável. E tudo isso vai ter um impacto nas estimativas que são geradas por qualquer dos métodos. Tá? Aqui a gente está usando um método, mas qualquer método que parte dessa lógica, ele vai ser prejudicado por conta dessas alterações nas relações entre as variáveis e a população. Tá?
Bom, então, separei algumas conclusões aqui para listar. A primeira delas, comparando os dados de registros administrativos com as imagens noturnas de satélite, o que a gente percebeu foi que, apesar de haver correlações positivas nas análises transversais, para ambas, né, as imagens noturnas de satélites, elas apresentam séries históricas mais instáveis, apresentaram os menores coeficientes de correlação com as variações populacionais, mesmo para diversos recortes geográficos e sociodemográficos investigados. Eu não mostrei aqui, mas todas essas análises a gente fez para diferentes recortes, pegando só municípios mais urbanizados, municípios menos urbanizados, grandes municípios, pequenos municípios, municípios mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Então, tem vários recortes na tese, e para todos eles, o padrão que a gente observou é o mesmo. Nos modelos de regressão linear múltipla, essas variáveis, né, das imagens noturnas de satélite, elas foram significativas em um número reduzido de unidades da federação e apresentam menor contribuição na explicação da variável resposta, né, que é a variação populacional. E aí, como pendência, né, para esse estudo, né, como sugestões para trabalhos futuros, a gente apontou a avaliação de outras variáveis, né? A gente tem atualmente sensores mais modernos, como esse aqui, o VIRS, que tem dados mais precisos, com maior qualidade, com melhor resolução, e que podem apresentar um resultado mais satisfatório para essas análises. O segundo ponto, né, que a gente queria destacar aqui nas conclusões é com relação à realização de estimativas populacionais com base em variáveis sintomáticas de uma forma geral. Então, o que a gente percebeu nesse estudo é que os desafios, né, para se utilizar esses dados, eles são muitos, né? Então, a gente tem principalmente problemas relacionados com a qualidade e cobertura dos registros e suas variações no tempo, e impacto das mudanças das componentes da dinâmica demográfica, fecundidade, mortalidade, em especial essas duas, né, com consequente alteração na estrutura etária da população. Então, isso ficou muito claro para a gente, né, que como o Brasil ainda está passando, e alguns municípios estão em diferentes estágios dessa transição, isso dificulta muito, né, isso rompe um pressuposto da maioria dos métodos que fazem esse tipo de estimativa, e prejudica muito a utilização desses métodos. Então, para se utilizar, para se conseguir fazer estimativas com base nesses dados, o que precisaria ser feito é o desenvolvimento de metodologias que permitam levar em conta as mudanças no nível de cobertura e na estrutura etária da população ao utilizar esses dados. Então, esse seria o caminho para que se consiga, né, no futuro, realizar estimativas com base nesse tipo de informação. Tá? Então, isso é um resuminho do que está na tese. Claro, tem muito mais coisa lá, mas é o que eu queria destacar aqui. E, para finalizar, eu queria falar muito rapidamente sobre um projeto chamado GradPop, né, que o IBGE está desenvolvendo atualmente, e que tem um pouco a ver com tudo isso que foi falado aqui. Esse projeto é uma parceria do IBGE com o WorldPop, e também com o UNFPA e a ESE, e ele começou meados do ano passado, e um dos objetivos dele é produzir estimativas populacionais em nível de setor censitário para auxiliar no acompanhamento da operação censitária em todas as suas fases. Então, aqui a estratégia, né, o problema é o mesmo, só que o nível é diferente. Na tese, a gente estava buscando formas de estimar a população em nível municipal, e aqui a gente está indo além, a gente está indo no nível de setor censitário. E aí tem algumas formas de fazer isso, eu vou citar na sequência, mas o objetivo, né, como eu comentei aqui, é auxiliar no censo nas 3 fases, né, tanto na pré-numeração, quanto na numeração, quanto na pós-numeração, e para cada uma dessas fases a gente teria um uso, né, para essas estimativas. Na pré-numeração a gente teria como prever, né, por exemplo, setores censitários em que eu possa ter diferenças, né, grandes entre o que é esperado e o que é encontrado de fato em campo. Na fase de numeração, a gente poderia, esse resultado poderia auxiliar no acompanhamento do trabalho, no controle da cobertura, e na pós-numeração, eventualmente, poderia auxiliar na quantificação da sua cobertura, na própria pesquisa de pós-numeração. Então, é um projeto que permeia, né, toda a realização do censo.
Existem basicamente duas abordagens, né, para se fazer esse tipo de estimativa, né, que o Worldpop trabalha. Uma que eles chamam de top-down e a outra que eles chamam de bottom-up. A top-down, você parte de estimativas para um nível mais agregado. Nesse caso, a gente partiria de estimativas já prontas para o nível de município, e a partir daí, né, com base em uma série de covariáveis geoespaciais, seria feita uma desagregação dessa população para os setores censitários. Né? O método permite fazer tanto para grade estatística quanto para setores, só que nesse caso, o objetivo seria fazer por setores censitários. A outra abordagem, ela partiria de pesquisas amostrais, né, como a própria PNAD, PNS ou POF. Então, a gente teria alguns dados espalhados no território, e a partir desses dados, né, e do conhecimento também de algumas outras informações dos setores onde estão esses dados, são agregadas informações geoespaciais, e a gente conseguiria também chegar numa população estimada para os setores censitários. Né? Então, atualmente, a gente está trabalhando nessa etapa, a gente até já tem alguns resultados para isso, e o próximo passo é trabalhar nessa etapa e avaliar, né, quais resultados serão melhores para poder utilizar no censo. Aqui, muito rapidamente, algumas variáveis que a gente está utilizando. Não estão todas aqui, mas essas são algumas delas para poder desenvolver esse trabalho. E aqui só um resultadozinho, esse é meu último slide, só um resultadozinho da aderência que a gente tem encontrado, comparando as estimativas que a gente obteve com os dados de Poços de Caldas, que é onde foi realizado o Censo Experimental de 2019. Então, esses são os pseudo-R2 que foram encontrados, tá? E aqui os gráficos mostrando o dado observado no censo experimental com o dado predito para cada setor, isso para a densidade de população. Então, tanto na área rural quanto na área urbana, a gente percebe que existe uma aderência, a gente está tentando melhorar esses resultados, mas o objetivo é aproximar ao máximo, né, o observado do predito. Então, resumidamente era isso, o desafio é grande, e aí fico aberto aí para discussão, eventuais perguntas, e obrigado mais uma vez. Bom, muito obrigado aos dois, as apresentações foram ótimas. Dá para ver que os dois são professores, ou foram ou são professores, enfim, eu tinha perdido a defesa do Luiz Felipe, eu assisti, tive a oportunidade de assistir, a da Elizabeth eu perdi e fiquei dando um jeito de fazer um seminário para poder assistir pelo menos um pedacinho aqui, então foi ótimo, mas agora vamos passar à fase de perguntas, e aí queria propor começar pelo Luiz Felipe, depois eu vou ler das outras pessoas, eu também tenho as minhas próprias aqui, mas vou deixar para depois. Começar pelo Luiz Felipe, queria fazer pergunta para Elizabeth, se a Elizabeth quiser fazer pergunta para ele também, acho que é a melhor maneira de começar. Então, por favor, Luiz Felipe. Bom, então, Elizabeth, fiquei com duas coisas aqui em mente. Você até comentou parcialmente dos meus questionamentos aqui, mas eu queria saber, assim, saindo um pouco da área acadêmica e indo para a prática, né? Em que medida todos esses achados que você teve, né, na tese poderiam ou estão subsidiando, de fato, melhorias, tanto no planejamento, quanto no acompanhamento, controle de qualidade da pesquisa. Enfim, se de fato houve alguma iniciativa, né, depois da tese, em mudar alguma coisa. Você comentou aí sobre a manutenção ou não do mesmo entrevistador, eu não sei, questão de buscar ou não o mesmo informante, se isso foi uma questão. Então, esse seria um ponto, né? Aplicação prática disso na PNAD. E a outra é mais uma curiosidade, porque a gente percebe isso no censo, que a hora que é realizada a entrevista, ela influencia nas taxas de resposta em geral. E provavelmente também ela vai ter relação com quem você encontra em casa, e aí você pode aumentar ou não sua chance de fazer entrevista obter sua informação via proxy. E eu vi que você não, pelo menos me corrija se eu estiver errado, você não utilizou a hora da entrevista como uma variável explicativa da probabilidade da resposta ser ou não proxy. Então, eu queria saber se vocês chegaram a utilizar a hora da entrevista em algum momento na sua análise, e se sim, o que isso impactou nos resultados. Basicamente era isso. Em relação à aplicação prática, né, em fevereiro de 2020, né,
Então, até esse momento, não tem prática, mas eu espero que tenha, para começar com um relatório de qualidade, que é algo que o IBGE já vem pensando há um tempo, algumas pesquisas, até eu mostrei ali as estatísticas de taxa de proxy, né, dos países europeus, aquilo é com base no relatório de qualidade do Eurostat, e o IBGE vem pensando num relatório de qualidade. Eu acho que esse tipo de informação tem que estar disponível num relatório de qualidade, né? Tanto a taxa de proxy, como em alguns momentos, que aí não precisa ser a cada edição da pesquisa, você ter alguns estudos mais dados sobre aquele tema, e eu acho que tem que gerar alguns debates, que eu até propus ali no final, mas ainda, né, em termos práticos, isso não foi feito, de rediscutir essa questão do informante, do respondente, do entrevistador. Qual é a nossa orientação? É manter sempre o mesmo entrevistador? É mudar? É a questão da entrevista dependente, que eu acho que é bem importante de ser aplicada, né? Principalmente para a questão da ocupação e atividade, porque tem divergências na faixa de 40%. Então, isso complica um pouco mais. Então, poderia utilizar a investigação dependente, rever a parte das opções de educação. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa que pode ser utilizada para colocar em mas até esse momento, infelizmente, não foi feito. Tá? Mas ela não traz apenas resultados teóricos, ela traz propostas. Inclusive, essa do relatório de qualidade, eu falo na tese também da importância de você ter relatório de qualidade, como que isso aumenta, né, a transparência, a confiabilidade dos dados. Então, ela tem propostas para aplicação de todos esses resultados. E eu espero que, em algum momento, pelo menos parte delas seja implementada. Em relação à hora em que ocorreu a entrevista, eu não tinha essas informações nos paradados da PNAD contínua. Eu achei a proposta interessante, assim, nem me ocorreu na época, talvez por não vi ali no banco de dados, não pensei nessa possibilidade, mas eu acho essa proposta interessantíssima. É algo para saber se já está disponível agora, se a variável está legal para ser utilizada, e pensar em inserir em novos estudos. De fato, naquele momento eu não utilizei. Essa questão da hora, só fazer um comentário, Marcos, rápido. Essa questão da hora, a gente percebe por conta do censo, né, que quando você tenta fazer vários, principalmente municípios, domicílios onde você não encontra moradores, né, o que a gente costuma chamar de domicílios fechados, se você tenta voltar em horários alternativos, em dias alternativos, mais à noite, mais no início da manhã, você aumenta muito sua chance de encontrar um respondente. E isso provavelmente vai minimizar também esse problema da proxy, né? Se você tenta criar alguma instrução para que as entrevistas sejam realizadas um pouco fora do horário comercial, talvez possa ser uma orientação que minimize um pouco. Para reduzir a taxa de proxy. Sim, isso pode ser olhado. Foi muito bom você falar disso, que eu vou verificar com a equipe da PNAD contínua se essa variável já está disponível. Tem que fazer uma análise dela também, porque para dados, né, nem a gente discute a qualidade do paradados, mas a gente às vezes não discute muito a qualidade do paradado, né? E a gente tem que olhar também a qualidade do paradado, porque nem sempre é uma variável construída pensando na análise. Então, nem sempre ela tem uma boa qualidade, então a gente tem que verificar qual a qualidade, se ela já está disponível, qual a qualidade dessa informação para a gente poder inserir no estudo. Mas eu agradeço a sugestão. Elizabeth, é uma pena quando a gente não fica com o vídeo, mas eu acho que a sua conexão não está tão boa e talvez seja melhor você desligar o vídeo para que não corte a voz em nenhum momento, entendeu? Teve alguns momentos que cortou um pouquinho. Então, vou agora passar para algumas perguntas aqui que foram enviadas. O Danilo Coelho para Elizabeth. Caso apenas uma única pessoa no domicílio não tenha tido as informações dadas pelo respondente proxy,
não poderíamos inferir que ele é o provável respondente proxy dos demais moradores? E ele tem uma pergunta seguinte relacionada, que é o seguinte: qual é a proporção de domicílios entre aqueles com informante proxy em que apenas uma única pessoa não teve as suas informações dadas por informante proxy? Acho que assim, a gente tem dados da proporção em que isso acontece, isso que ele está colocando como hipótese. Se foi aquela única pessoa, não é provável que seja ela, o suspeito. Se uma única pessoa respondeu as próprias informações e todas as demais teve a informação respondida por um proxy morador, pode, mas não dá para afirmar que seja isso. Você não tem como afirmar, porque seria estranho, seria improvável, né, que você tenha diferentes informantes proxy, mas não tem como afirmar. E não tem por que a gente fazer essa inferência, uma vez que é fácil captar o informante da pesquisa. É uma pergunta feita para o entrevistador, né? O entrevistador registra ao final da entrevista quem respondeu aquela informação, se foi a própria pessoa ou se foi um informante proxy. Se foi o informante proxy, abre o quadro de moradores e ele marca quem foi o morador. Então, essa informação é mais segura do que tentar fazer essas inferências. Seria uma opção se a gente não tivesse a informação, né, como a gente tem. Mas, uma vez que a gente tem a informação para cada pessoa registrada pelo entrevistador, não tem por que eu fazer isso. Em relação ao percentual de domicílios em que isso ocorre, eu não tenho esse número aqui agora. É algo que é fácil de calcular, mas eu não tenho ele. Entendi. O problema acaba acontecendo só, ou praticamente só, quando esse proxy não é morador, né? Então, ele não pode ser alguém sobre o qual ele mesmo respondeu, né? Porque você não está investigando os não moradores, né? Exatamente. Quando é um não morador, eu não sei quem ele é. Não faço ideia. Não tenho essa informação. Entendi. Que é outra sugestão que eu tenho para pesquisa, que isso pode permitir estudos adicionais, é a gente saber quem é esse informante proxy que não é morador. Tem alguns exemplos, eu coloco isso lá na tese, isso foi feito até na pesquisa de avaliação do censo americano, eles utilizaram essa informação, saber quem era o informante proxy. Então, a gente poderia fazer algo nesse sentido, coletar essas informações para casos como aquele de Alagoas, em que eu tenho um alto percentual de entrevistas respondidas por proxy não morador, entender quem é essa pessoa. É um parente que reside ali do lado, né? E aí tem mais informações, do tipo, estou falando de um domicílio em que vive um casal de idoso, mas o filho que mora ao lado é que deu as informações. Ou estou falando de pessoas que tiveram as informações respondidas por um empregado doméstico, não morador do domicílio, por um porteiro. Quem foi que respondeu aquelas informações, né? A gente tem uma ideia da qualidade, é importante a gente também saber quem foi que respondeu. Ok, a Sanelli Coelho dá parabéns a Beth pela apresentação. Obrigada. Eu vou fazer agora algumas perguntas mais voltadas ao Luiz. Diana Lúcia Gonzaga, eu vou fazer um bloquinho de perguntas, tá, Luiz? Se você puder acumular e responder junto, é bom. Então, qual o critério que você adotou para definir o valor de corte igual a 10 para a luminosidade noturna, que seria considerada na contagem dos pixels? O Danilo pergunta ao Luiz, Danilo Coelho, o que acha de se utilizar registros de chamadas de telefonia celular para estimativa populacional? E também o Danilo Coelho ao Luiz, o método que você testou se mostrou adequado para estimar a população em algum outro país? Depois ele diz, ok, eu tinha entendido que vocês não tinham essa informação. Não sei exatamente ao que se ele está se referindo a essa pergunta ou a outra, mas, enfim, se puder também esclarecer esse ponto, aí depois eu volto com perguntas para Elizabeth. Ok. Obrigado pelas perguntas. Então, começando pela última, a questão do método ser usado em outros países, sim, existem, principalmente o método de correlação de razões, que foi o que eu citei. Na verdade, existem vários métodos, tá? Eu
foquei nesse porque esse é um método que já foi testado no Brasil, vários trabalhos já utilizaram esse método. Nos países da América Latina, em especial, tem muitos estudos que utilizam esse método. E o que eu posso dizer é que, comparando esse método com outros, ele é o melhor. Mas os problemas que esse método apresenta, como eu mencionei, eles são está no ponto de partida do método, no pressuposto do método. Ele exige que você tenha estabilidade das taxas para que ele funcione bem. Então, comparando ele com outros, sim, ele é o melhor, ou um dos melhores. Agora, os problemas do método, eles estão relacionados com a qualidade dos registros, as mudanças nessa qualidade, né? E as mudanças na estrutura etária e nas componentes da dinâmica demográfica. Com relação à utilização de telefonia celular, né? De chamada de telefonia celular, eu acho que é válido, sim, o estudo. Eu, pelo menos, não conheço, não estou me lembrando agora de algum trabalho com esses dados, com resultados para o país todo, mas o grande problema para se utilizar esse tipo de metodologia é que, pensando, a tese, esse estudo que nós fizemos, foi pensando no Brasil todo. Então, era uma avaliação em nível mais nacional. Porque quando a gente pensa em soluções para um problema do IBGE, ele tem que ser aplicável para todos os municípios do país, né? Não adianta eu pegar um, dois, três municípios ou um estado, fazer um teste, chegar em bons resultados, se eu não consigo replicar aquilo para todos os municípios. Então, mesmo que se consiga, com esses dados, se fazer um trabalho, fazer um estudo, por exemplo, para uma região metropolitana, e isso funcione, né, eu consigo captar a migração ali com base nesses dados, eu até acredito que você vai captar mais movimentos pendulares do que migração de fato, mas mesmo que se consiga fazer um estudo desse tipo, eu acho difícil a aplicação disso em nível nacional, né? O IBGE acompanha esse tipo de trabalho, os dados que surgem, a discussão em torno do Big Data, mas é muito complicado você pensar em soluções desse tipo em nível nacional. Acho que esse que é o grande desafio na produção de estatísticas públicas, né? É pensar estratégias, pensar metodologias que você possa aplicar para todo o Brasil, né? E a última pergunta, a primeira, na verdade, né, com relação ao corte igual a 10 para se definir a área iluminada. Pelo que eu me lembre, a gente viu alguns estudos que acho que o corte ficava em 13, né? A escala vai de 0 a 63, alguns estudos cortavam em 13. Na época nós fizemos alguns testes, né, variando de 5 a 20, se eu não me engano, e percebemos que com corte em 10 a gente tinha bons resultados. Então foi com base na literatura, fazendo também alguns testes para chegar num valor ótimo, né, para os dados que a gente tinha, para os recortes que a gente tinha. Então foi meio que na tentativa mesmo, foi de forma empírica. Então, acho que foram essas perguntas. Ok. Para Elizabeth, só encontrar aqui de novo, do Danilo Coelho, por que o IBGE não divulga informação sobre o informante proxy, se ele era o vizinho, porteiro, pessoa de referência, etc. E só complementando, na PNAD anual, havia uma informação de se foi a própria pessoa que respondeu ou não, né, divulgada para o público, né? E na PNAD contínua parece que não há, né? Isso, complementando aqui a pergunta do Danilo. E a outra pergunta para a Elizabeth também do Danilo, agora que eu entendi que vocês possuem a informação sobre a identidade do respondente, caso ele seja morador, você usou essa informação na sua análise? Então, são as duas perguntas. Usei sim, vou começar pela última, né? Eu usei, na minha tese tem uma matriz em que eu fiz quem é a pessoa, quem é o informante proxy, sobre quem ele está respondendo, né? E o que a gente vê é que na maior parte dos casos o informante proxy é a pessoa de referência ou cônjuge, e ele está respondendo, né, no caso da pessoa de referência, pelo cônjuge, pelos filhos, e no caso do cônjuge, pela pessoa de referência e pelos filhos da pessoa de referência. Então, isso é o que acontece na maior parte das vezes. Né? Os outros
são percentuais bem menores, casos de filho respondendo pela pessoa de referência, isso é menor. Mas na maior parte das vezes o que acontece é isso. Pessoa de referência respondendo por todo mundo do domicílio, né, ou cônjuge respondendo por todo mundo. Lá tá melhor explicado, você pode acessar lá na página da ENSE para ver essa matriz. Em relação à segunda pergunta, por que não divulga? Na verdade, essa parte específica do quem é o proxy não morador, ela não é perguntada, não é nem a gente não tem essa informação de quem é, a gente só sabe que ele é um proxy não morador. Em relação à divulgação dessa variável, se ele é a própria pessoa, proxy morador e proxy não morador, eu acredito que ela ainda será divulgada, né, junto com outras informações, como o Marcos bem lembrou, isso era divulgado na PNAD, assim como a marca de imputação era divulgada na PME e também ainda não está sendo divulgada na PNAD contínua. Então, é um processo, a chave de pareamento de pessoas na PNAD contínua também ainda não está sendo divulgada. Isso é um processo, é a análise desses dados e aos poucos serão divulgados. Eu espero também, vou defender novamente o relatório de qualidade que já se estuda no IBGE, não apenas que essas informações sejam divulgadas para que os usuários possam fazer suas próprias análises, como tem algumas análises realizadas pelo IBGE em relatórios de qualidade da pesquisa. Bom, então vou aproveitar agora para fazer algumas perguntas minhas também. Primeiro registrar aqui que a Denise Brits deu parabéns aqui, Luiz e Beth, parabéns e obrigado pelas apresentações. Tem uma questão para o Luiz que eu queria fazer, uma outra para a Beth e uma que é mais ou menos para os dois. Assim. A do Luiz é a seguinte, enquanto você falava sobre a luminosidade, na verdade eu vou dividir essa em duas. Tá? A primeira que, se eu entendi direito, os resultados do seu trabalho mostram que os dados de luminosidade predizem menos do que os registros e os registros predizem menos do que o que já é feito, que é, pelo menos quando você tem contagem no meio do período, o AIBI prediz muito bem já, ou melhor do que quando você usa os registros. Então, a gente não ganha muito usando os registros, no caso brasileiro, e ganha menos ainda usando luminosidade, né? Mas no caso de luminosidade, eu fiquei curioso se não tem uma questão também de crescimento vertical, ela não ser muito sensível, tem que ser mais sensível a crescimento horizontal da ocupação do solo, entendeu? Não sei se é verdade. Imagino que a pessoa ter mais andares não deve aumentar tanto a luminosidade do que você ter casas espalhadas, né? Então era isso para o Luiz. Para a Elizabeth, já ir pensando para responder em seguida, não é nem uma questão de pensar, é só saber se foi feito, se está no plano também. Eu me lembro de um trabalho que o Kaizô fez há um tempo atrás, eu não me lembro se foi junto com a Moema, mas sobre a questão de cor-raça, como era influente ou não a cor-raça de quem respondia, né? E no seu caso, você também pode ter, não sei se tem alguma informação sobre quem responde, como é que é o cadastro, que é outra coisa que pode ser interessante, o cadastro dos entrevistadores, né? De quem pergunta, né? Então, variáveis, se vocês têm acesso a variáveis dos entrevistadores, quais são elas e se elas também poderiam ser usadas para esse tipo de estudo e tal, que eu acho que pode ser eu imagino que não tenha entrado dessa vez, mas que pode ser um outro caminho também interessante para se estudar, principalmente algumas questões sensíveis, como essa de cor-raça. E, por fim, tem um dos participantes que eu tinha visto aqui que estava com a gente, eu não sei se ele ainda está, que é o professor Elias Krainsky, eu posso estar falando errado sobre o nome, mas é professor da Universidade Federal do Paraná, que há pouco tempo ele divulgou um gráfico muito interessante das pirâmides etárias, pirâmides populacionais do Brasil, com
dentro delas, quem havia sido vacinado em cada faixa etária e sexo. Tá? E interessante que foi usado a pirâmide que sai da amostra da PNAD contínua, não das estimativas populacionais, projeções populacionais do IBGE. Porque, me parece, quando você usa as projeções, você tem menos idosos lá nas idades super altas, de 70, 80, 90 anos, e ali, se usasse aquela projeção de população do IBGE, você encontraria mais registro de gente vacinada do que gente viva. Tá? Pode haver problemas nos registros, obviamente, até de gente que está, enfim, tentando correr na frente na fila, e até a idade é mais difícil de você mentir, né? Mas pode haver também. Mas pode haver alguma questão de a amostra da PNAD contínua estar mais atualizada em termos de distribuição populacional do que a própria projeção. Essas pesquisas podem ser bons inputs também para ajustar as estimativas ou não. Tá? Então essa é uma questão que é mais para os dois, assim, como os dois entendem de projeção populacional, PNAD contínua e tal, amostra enfim, censo. O que vocês acham disso? Assim, se possível, porque agora a PNAD contínua vai passar a fazer uma calibração, né, uma pós-estratificação para bater com a projeção populacional em idade e sexo. Até então só batia nos totais populacionais de cada área, né? Mas será que vai ficar melhor dessa forma ou não necessariamente vai ficar melhor? Essa é a minha pergunta. Então, começando pelo Luiz Felipe, por favor, sobre a questão da luminosidade. Então, Marcos, a sua análise está correta. Os resultados realmente eles mostram isso. Então, os dados das imagens noturnas eles se mostraram piores do que os dados dos registros administrativos. E os dados do registro administrativo eles se mostraram piores do que o IBI, mas com uma condição: quando eu tenho uma contagem realizada no meio da década. Lembrando que o meu trabalho ele foi feito de 90 a 2010. E em 2007 a gente teve uma contagem da população que pegou os municípios que são mais problemáticos, digamos assim, que são os pequenos municípios. Os grandes, a gente consegue ter boas estimativas deles porque os movimentos migratórios não afetam tanto a sua população. Então você consegue, eles são mais estáveis. E a contagem de 2007 ela atualizou aqueles que podem sofrer mais impacto de migração. Então, a comparação que nós fizemos foi estimar, com base nos registros administrativos, o dado de 2009 e comparar com o censo, e pegar a estimativa do IBGE para 2009, que é feita com o método da IBI, e comparar com o censo 2010. Só que esse resultado da IBI, ele tem como ponto de apoio 2007 e 2000. Então, a gente estava com um dado muito recente ali. A gente estava com 2 anos só de defasagem. Nesse contexto, se a gente tivesse a garantia de que eu sempre teria uma contagem da população, que não teria atraso e que ela seria bem feita, nesse contexto, sim, o IBI ele funciona melhor do que eu tentar fazer uma estimativa com base em registros ou imagem de satélite. O grande problema é que a gente não tem essa garantia. Atualmente, o último ponto de apoio é o censo 2010. Então, nesse contexto, a gente não tem também como avaliar isso agora, porque a gente não tem o dado do censo para poder comparar uma estimativa com um resultado real, digamos assim. Mas eu acredito que nesse contexto, com todos os problemas que a gente tem nesses métodos, pode ser que para alguns municípios o resultado, utilizando o registro administrativo, seja melhor do que o IBI, por conta dessa defasagem, por conta desse ponto de apoio tão distante que a gente tem hoje. Então, para chegar nessas conclusões, a gente tem que levar em conta vários aspectos. Né? Se eu tivesse a garantia da contagem, eu podia continuar acreditando no IBI, isso não seria um grande problema para o IBGE como Instituto Oficial de Estatística. Mas não tendo essa garantia, que é o que vem acontecendo, isso sim é um problema e a gente tem que tentar buscar soluções para isso. Tá? Com relação à verticalização e à relação com a luminosidade, sem dúvida, assim, a verticalização ela impacta em parte nesses resultados. A gente tem que
lembrar que a maior parte da luminosidade que é captada por esses sensores vem da iluminação pública, né? A iluminação de vias, principalmente, né? Não a iluminação das casas, porque a iluminação da casa ela fica concentrada ali dentro. O que chega para o satélite, né, a maior parte vai ser o que reflete da iluminação pública, né? E eu diria que isso não foi um grande problema, não foi isso que prejudicou o trabalho, porque nós fizemos vários recortes. Nós pegamos municípios grandes, conurbados, municípios que não são conurbados, municípios mais urbanizados, menos urbanizados, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, diferentes regiões, diferentes estados. Então, assim, é claro que nas áreas conurbadas, áreas muito verticalizadas, o resultado ele tende a ficar pior. Mas não é isso que... esse não é o maior problema. O problema está, de fato, na variabilidade que essas imagens, que esses dados têm de um ano para o outro, e isso não está correlacionado sempre com a população. Então, tem variações aí na captação, que aí foge da nossa capacidade de fazer qualquer correção, que não estão correlacionadas com a população, estão correlacionadas com outros fatores, enfim, que não tem a ver com população. Tá? E com relação a esse último comentário, eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Porque, assim, quando a gente faz uma pesquisa, né, as pesquisas domiciliares, elas têm um ponto de chegada que é a projeção, né? Então, toda a calibração que você faz é buscando chegar na sua projeção. Então, eu não sei se, ao fazer isso, você de fato está, né, ao utilizar as estruturas etárias encontradas na pesquisa, você de fato está encontrando um resultado mais verídico, ou se simplesmente você está encontrando um resultado diferente da projeção, mas que não necessariamente é o mais verídico. Então, não sei qual é a opinião da Elizabeth a respeito disso, mas eu não tenho assim, uma opinião 100% formada a esse respeito. Teria que pensar mais. Mas realmente não costuma ser usado, mesmo em outros países, assim, que você saiba, as pesquisas amostrais para ajustar as estimativas populacionais. Claro que não haveria para como fazer para município, município por município, só com a amostra, mas, enfim, para a estrutura etária, para coisas desse tipo, não sei se faria sentido ou não. Não, para algumas coisas, sem dúvida, a pesquisa poderia ajudar na atualização. Mas quando você tem, por exemplo, um país mais desenvolvido, você não vai precisar do resultado da pesquisa para estimar a população, porque aí você vai ter bons registros e você pode chegar no total populacional com base nesses registros. Então, se você tem um bom registro de nascimento, um bom registro de óbitos, e alguma informação que te permita calcular a migração, você pode partir direto disso para poder ter a sua estimativa de população. E aí, para ter as outras variáveis, aí sim você precisa de uma pesquisa amostral. Mas pensando só na população em si, não seria necessário ter a pesquisa, porque você já tem os registros que dariam conta disso. Essa é a minha visão. Elizabeth, então, por favor. Em relação à questão da cor ou raça, eu e a Denise chegamos a discutir, depois da tese, a possibilidade de escrever um artigo só relacionado a esse tema, né? Claro que a gente precisaria de parceria, especialistas em estudos de cor ou raça, né? Mas chamou bastante atenção, por exemplo, uma coisa que isso eu fiz durante a tese, um estudo mais simples, de verificar que cerca de 94% das divergências na cor ou raça aconteciam quando você envolvia o pardo. Era 60 e poucos pardo com branco e 30 e poucos do pardo com preto. Né? Então, as divergências acabavam sempre envolvendo ali o pardo, e a gente chegou a pensar nisso. Nossa, isso cabe um estudo mais aprofundado, daria um estudo sobre o tema, mas de fato precisa envolver outras pessoas, né, para aprofundar essa temática, porque nem tudo vai ser explicado só pela estatística, né? Claro que a gente pode olhar a cor do entrevistador, a cor do proxy, mas é preciso também inserir outras pessoas, estudiosos desse tema, para ajudar a compreender
essas divergências. Mas é um assunto que eu acho extremamente interessante, que eu li bastante e que sim, que eu gostaria de escrever sobre ele no futuro. E vocês, Em desculpa, só interrompeu. Vocês têm dados sobre o entrevistador? Assim, vocês têm muita informação sobre o entrevistador? Que tipo de informação que vocês têm sobre o entrevistador? nível de escolaridade, eu não vou lembrar todas agora. Não, só para ter uma ideia. Nesse estudo, eu só utilizei a informação se era a mesma pessoa ou não. Ou seja, eu só usei o ID do entrevistador. Eu não utilizei outras informações, mas em um trabalho que eu fiz com dados do censo, eu usei outras informações do entrevistador, e aí tinha sexo, nível de escolaridade, por raça, tinha outras informações. Nesse banco da PNAD contínua, o que eu utilizei foi só o ID do entrevistador. Não sei se tem no banco da PNAD contínua cor ou raça, mas eu acredito que sim, que essas informações básicas a gente tenha no cadastro de informante. Sexo, nível de instrução, com certeza, e eu imagino que cor ou raça também. E sobre essa questão das projeções, você queria comentar alguma coisa sobre? Sim. Então, na verdade, sobre o trabalho em si, qual é melhor usar, eu não sei exatamente por que dessas escolhas, então não vou comentar, mas me causou uma certa surpresa, porque é o que você falou, a gente vem estudando, inclusive, já não está nem mais em fase de estudo, né? Já está em fase de cálculo, né? Já está sendo implementada a calibração da PNAD contínua, né? Por sexo e grupos de idade, né? Porque os estudos, desde lá de quando ela estava mais perto do censo, vem apontando para essa necessidade de fazer a calibração, né, com base na projeção. Então, me causou uma certa surpresa, mas eu não sei exatamente quais foram os motivos que levou a essa escolha de utilizar a PNAD contínua e não a projeção de população. Perfeito. A Diana Lúcia Gonzaga Silva tem duas questões aqui. Luiz, não sei se você viu que existe mais de um satélite coletando as imagens do DMSP. Então, o ideal é trabalhar com o mesmo para análises temporais. Não sei se fez isso, mas pode reduzir a variabilidade entre anos. Mas em períodos mais longos, não sei se é possível manter o mesmo satélite. Então, vamos encerrar com essa questão, depois eu vou falar um pouquinho só sobre a agenda. Tá, você me permite compartilhar aqui só mais um slide, dois, na verdade, para responder essa Claro, pergunta? claro. Acho que tem que habilitar aí a função para mim. Agora está com ela. Ok. Apareceu aí? Sim, Então, é Diana que fez a pergunta? Eu esqueci o sim, nome. sim, foi a Diana. Diana, é o seguinte, esses são os satélites. De fato, eu não entrei em detalhes, né, por conta do tempo, mas, na verdade, são satélites diferentes, né? São 6 satélites diferentes coletando dados nesse período, e eles têm sobreposição. Então, por exemplo, em 94, eu tenho dados para dois satélites diferentes. Em 97 e 99, eu tenho dados para dois satélites diferentes, e assim por diante. O que normalmente se faz em estudos longitudinais utilizando esses dados? Se faz uma intercalibração, né? Esse aqui seria o dado bruto, né, tirado dos satélites, e aí a gente testou duas formas de intercalibrar esses dados, ou seja, tornar esses dados comparáveis para diferentes satélites, né? Então, a gente testou a metodologia desenvolvida por Elbit, de 2009, e uma metodologia um pouquinho mais nova, mais recente, é a do Liu, que foi desenvolvida em 2012. E esses foram os resultados. Tá? A linha azul é a linha não intercalibrada, a linha vermelha é a linha do Liu, et al., e a linha preta é a do Elbit. Teoricamente, né,
todos os estudos que fazem intercalibração, eles dizem que depois que você faz esse processo, você pode comparar os dados de diferentes satélites. Eles corrigem essa diferença de nível, né, de um satélite para o outro. O que nós usamos foi essa linha preta, que é a correção do Elvit. Tá? Então, teoricamente, essa série ela estaria padronizada e seria possível fazer essa comparação longitudinal. Tá? Então, assim, a gente tomou esse cuidado, a gente testou, inclusive, mais de uma intercalibração, mas, ainda assim, os resultados apresentaram aquela grande variabilidade que a gente viu lá nos gráficos. Né? A variação das luzes captadas de um ano para o outro é muito grande e, muitas vezes, não depende não está correlacionada, né, com variação populacional. Tá? Perfeito, muito obrigado. Deixa eu só rapidamente aqui falar do que a gente vai ter na semana que vem. Eu tenho que dar uma colada aqui, só um minutinho. Na semana que vem nós vamos ter um seminário sobre política habitacional e oportunidades. Primeiro a Vanessa Nadalin, são 2 pesquisadores do IPEA, da Diretoria de Estudos, Políticas e Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais do IPEA. Primeiro a Vanessa Nadalin vai falar do estudo dela sobre favelas, acessibilidade a oportunidades e resultados econômicos. Uma análise empírica para São Paulo. Ela avalia se existe algum retorno de morar na favela para ficar perto do trabalho em relação a alternativas possíveis e tal. Enfim, é interessante a beça o estudo dela. E o Renato Balbin vai falar sobre Casa Verde e Amarela e seus vários tons, uma avaliação prospectiva de seus impactos. Então, ele é um estudioso que já avaliou bastante o Minha Casa Minha Vida e agora ele está fazendo uma avaliação prospectiva do programa novo, que é o Casa Verde e Amarela, com base na documentação do programa, na legislação do programa. Então, é isso. Por favor, retornem na semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o seminário de hoje, e em especial a Elizabeth e ao Luiz, que nos deram essas apresentações ótimas. Enfim, é uma pena não termos o Bar do Peixe aqui perto, mas um dia voltaremos a tê-lo. Então, muito obrigado e até a próxima, gente. Um abraço e saúde para todo mundo. Eu que Obrigado, Marcos. agradeço. Tchau, tchau. Tchau.